estamos em jejum como igreja. Êxodo, capítulo de número 14. Recebeu o meu esboço? Não. Recebeu o meu esboço? Isso é sim? Ok. Versículo 13. Porém, Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado por essa noite, por essa oportunidade. Fala conosco e nós daremos a Ti, como sempre fazemos, a honra, a glória e o louvor que pertencem a Ti eternamente. Amém. Graças a Deus. Toma o teu lugar. Nós sempre falamos isso, mas é muito importante que você não se locomova. Você se mantenha aí no seu lugar durante o tempo da pregação. Ok? Quando você se locomove, você não apenas perde a atenção, como você tira a atenção de alguém que está atrás de você. O texto que lemos, ele é o último episódio antes da travessia do Mar Vermelho. Nós já estamos há algumas semanas falando sobre esse processo. E agora nós chegamos diante do Mar Vermelho. Israel caminhou depois de 430 anos na escravidão. Israel sai do Egito e está caminhando. E Deus os leva numa direção onde eles se deparam com o mar. E quando eles se deparam com o mar, o povo está desesperado, está aflito, o povo está com muito medo, e eles então murmuram, eles reclamam, e eles culpam Moisés pelo que está acontecendo. E eles dizem para Moisés: olha o que você fez com a gente, para que você nos tirou do Egito? Bem que nós falamos que isso não ia dar certo, e você nos tirou de lá para morrer no deserto. Era melhor ter ficado lá. Os versículos que antecedem, versículo 12, 11, eles dizem isso. Era melhor ter ficado no Egito, servindo aos egípcios lá, como escravos, do que morrer no deserto. Moisés também está apavorado. Moisés está ouvindo o povo e também está desesperado, porque quando a gente lê o texto, ele é romântico, ele é bonito, ele é poético, porque você sabe que o mar vai abrir quando você lê, porque você já lê esse texto desde criança. Então quando você lê, quando nós lemos hoje, nós sabemos que daqui a pouquinho o mar vai se abrir. Nós sabemos disso, mas eles não sabiam. Moisés não sabia. Moisés tem uma vara na mão, um mar enorme na sua frente, e o barulho dos carros e dos cavalos de Faraó chegando. Moisés tem na sua traseira todo o exército de Faraó, que a Bíblia diz que Faraó pegou 600 carros, os melhores, só de carros. Então, Faraó está chegando com todo o seu exército de cavalaria. E a única coisa que impede que Faraó chegue até Israel é a nuvem, a coluna e a nuvem, porque a Bíblia diz que a coluna de fogo, ela ilumina para frente e escurece para trás. Então, é assim, diante da coluna, diante de Israel, sobre o povo de Israel, tem uma
um clarão, tipo o clarão do Maracanã quando está aceso. É luz na frente e atrás, escuridão absoluta. Então, por um milagre de Deus, Faraó e o exército não vê Israel, que está bem ali na frente. Mas Deus esconde o seu povo. Deus separa o seu povo por causa da nuvem e da coluna. Então eles estão perseguindo Israel, mas não veem Israel. Você consegue entender isso? Como pregador agora, você já era para estar glorificando, mas deixa quieto. Deus esconde o seu povo de um inimigo que está ali, na cola, ali perto, muito perto. E Deus então preserva. Mas o povo sabe que Faraó está vindo. E eles não sabem que Deus está escondendo o povo de Faraó. Eles não sabem disso. Na cabeça deles, é só uma questão de tempo, de horas, de minutos, até que Faraó chegue e mate todo mundo. E eles então chegam e ficam presos diante do mar. Então você imagina a cena. São 3 milhões de pessoas aproximadamente, presas diante de um mar e vendo ou sentindo o exército chegar para devorá-los, matar a todo mundo ou levá-los de volta presos para o Egito. É um desespero, é uma aflição. Eles viveram acorrentados, viveram presos durante todo esse tempo e agora vão morrer tragicamente na beira do mar. Então, não reclame, não critique esse povo, porque eles estão com medo. Esse povinho aí, pelo amor de Deus, fica gritando desesperado, reclamando, murmurando de Deus, só porque o exército está chegando. Porque não é você, porque não somos nós. Então hoje, para nós é muito fácil criticá-los, mas lembrem-se que eles estão completamente indefesos. Quais são as armas que eles têm para lutar? Nenhuma. Qual o caminho para fugir? Nenhum. Não há nenhuma chance. É chance zero. Chance zero. Ou Deus faz algo muito extraordinário, muito mais do que as 10 pragas que ele já fez. Um milagre muito maior do que enviar as pragas. Ou Deus faz alguma coisa muito especial, ou já era, é o fim da linha, é game over. Então Moisés está ali ouvindo esse povo. E Moisés não sabe o que fazer. Ele também clama. Ele também se desespera. E Deus então está falando com Moisés. E Deus diz para Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Esse glória é porque você não está vendo Moisés ali onde ele está. Porque se sou eu, ele fala assim: o que é Deus? Pirou? Ué? Por que você acha que eu estou clamando aqui? Você entende o que eu estou falando? Ué, Deus, por que você acha que eu estou orando aqui nessa hora? Que eu estou desesperado aqui clamando pelo socorro do Senhor. Imagina, Senhor, pensa aí, pensa um pouquinho, Deus, raciocina comigo. Por que você acha que eu estou clamando? Sabe o que Deus diz para ele? Ué, manda o povo baixar. Ou isso é brincadeira de Deus, ou ele tem um plano. Porque não é possível eu, molhando o pé na água, ele mandar eu marchar. Não tem cabimento isso, ou tem? Mas ele manda. Moisés, está clamando a mim por quê? Manda o povo marchar. Aí Moisés vira para o povo. Moisés já está meio irado, e eu não sei se é mistura da ira, porque essa semana ouvindo o pastor Subirá,
eu aprendi isso. O vaso, quando conta uma história, parece tudo muito espiritual. Já viram isso? Já viram os vasos contando o testemunho? Contando a história de como foi o milagre? Parece que tudo é muito espiritual, né? É tudo muito sobrenatural. Mas não é não, irmão. Metade é desespero. Metade é incerteza. Metade é a falta de perspectiva. Não sabe o que vai acontecer. Você acha que Moisés sabe o que vai acontecer? Moisés não tem a menor ideia do que vai acontecer. Ele está desesperado, como eu e você ficamos de vez em quando. Mas Moisés vira já com raiva, meio que com raiva, porque Deus deu aquela resposta para ele. E eu vejo Moisés: quer saber de uma coisa? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Vou dizer uma coisa para vocês, hein? Esses egípcios que vocês estão vendo aí, não, olha bem para a cara deles, hein? Pensa bem, olha bem para os egípcios, porque nunca mais vocês verão os egípcios. Até aí, beleza, das duas uma. Ou morrem os egípcios ou morremos nós. Até aí eu entendi. Mas Moisés diz assim: fiquem parados, não façam nada, calma aí, vocês vão ver o que Deus vai fazer hoje. Isso aqui é demais. Isso aqui é maravilhoso. Porque no escuro, sem saber o que pode acontecer, Moisés libera uma palavra. Para aí, fica calmo, porque hoje vocês vão ver o que o Senhor vai fazer. Hoje vocês vão ver o que o Senhor vai fazer. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Aí Moisés libera a palavra e fala assim: Senhor, falei, e agora? O que eu faço agora? Aí Deus diz para ele: toca no mar. Como assim, Senhor? Toca. Só tocar? Só tocar. Toca no mar. Aí você acha que o mar se abriu, não é isso? Porque a gente lê e acha que o mar se abriu. Tocou, o mar abriu. Começou a soprar um ventinho. Tocou, começou a soprar um vento. E o vento soprou a noite inteira. Vento soprando. Tem vento que vem para trazer problema, mas tem vento que é o agir de Deus, amém? Às vezes a gente vê ou sente o vento e acha que é problema, mas tem vento que está soprando a noite toda para trazer o livramento pela manhã. Então, se Deus começou a soprar o vento, fica tranquilo, amém? Porque às vezes a gente ora e começa a soprar um vento, e aí você diz: meu Deus, quanto mais eu oro, mais o vento sopra. Você já viu o crente falando assim? Pentecostal adora essas coisas. Quanto mais eu oro, mais o vento sopra. Fica tranquilo, porque o vento sopra a noite toda. E de manhã, pela manhã, tinha um caminho no meio do mar. Um caminho no meio do mar. Quem aqui já viu isso alguma vez na vida? Nem eu. Mas Deus abriu um caminho, parede de água, e disse: Moisés, pode mandar o pessoal passar. Irmão, se isso não é algo extraordinário, se isso não é um milagre, um prodígio, um sobrenatural, para a gente glorificar a Deus e exaltar ao Senhor pelo seu poder. Se esse Deus não é o nosso Deus, se é a esse Deus que nós servimos, por que às vezes nós ficamos desesperados?
o nosso Deus já abriu o mar vermelho e fez com que o seu povo passasse a pés enxutos. Ele fez isso. Israel passou, e você conhece a história, tá? Mas o mar está aberto, Israel passou, e agora os egípcios veem Israel passar. O que eles fazem? Eles vêm atrás. Óbvio, se tem um caminho, vamos atrás deles. Mas o milagre ainda não acabou, porque quando o último homem acaba de atravessar do outro lado, por um caminho, isso é uma conversa para outro dia, mas aquele mar, ele tem mais ou menos de 70 a 80 metros de profundidade. Seria impossível Israel descer e subir novamente na outra margem. Pensa nisso. Seria, humanamente falando, impossível Israel descer numa margem, ir ao leito do mar e subir na outra margem. Mas Deus fez mais. Ele criou um caminho. A ciência mostra isso. Ele subiu o piso do mar. Ele subiu o piso do mar. Ele criou um caminho no meio do mar. Os anjos trabalharam à noite, trouxeram areia do fundo do mar, fizeram um caminho. Aqui é muito fundo, aqui é muito fundo, água dos dois lados, mas aqui tem um caminho no meio do mar, para que o povo pudesse passar. Será que você pode levantar essa tua mão e adorar ao Senhor e exaltar ao Senhor? Se Deus não fizer mais nada, isso está bom. Israel passou no meio do mar. Os egípcios viram, entraram atrás. Quando o último homem chegou do outro lado, Deus falou para ele: estenda o cajado, Moisés, de novo. Quando Moisés estende, as águas se fecham e todo o exército de Faraó morre afogado no meio do mar. E aí do outro lado, o povo está livre, livre, de uma vez por todas, livre de Faraó, do seu exército, da opressão, livre para começar uma nova vida, livre para começar uma nova jornada. Amém, amados? Então nessa noite nós queremos falar sobre libertação. Libertação. 430 anos presos, escravizados no Egito. Egito para nós é um lugar de escravidão, um lugar de prisão. Então, quando nós pensamos no Egito, pensamos na escravidão, pensamos no sofrimento. E enquanto pensava nesse texto, eu pude imaginar quantas escravidões que nós vivemos, quantas prisões que muitas vezes são moldadas ao nosso redor. Quantas vezes nós imaginamos que estamos bem, mas estamos presos. O povo de Israel viveu 430 anos no Egito, achando que estava tudo bem, mas eles eram escravos, eles eram prisioneiros. E hoje eu quero pensar sobre as escravidões, sobre as prisões que prendem a mim, que prendem a você, porque eu tenho a convicção de que hoje os egípcios morrerão no mar e que o Senhor vai nos livrar dessas prisões. E eu fiquei pensando, enquanto olhava para esse texto, que existem prisões que nem parecem prisões, né? Exemplos: às vezes nós tomamos um refrigerante, especificamente um, e eu conheço gente que é
escravo. Conheço gente que é viciado num refrigerante. E talvez você diga, mas pastor, isso não é um vício, então para de tomar. Não consigo. Então é um vício. Não, pastor, não é um vício. Então para de tomar. Não consigo. Então é um vício. Um refrigerante, um café. Pastor, eu queria tanto jejuar, mas eu não consigo. Por quê, meu irmão? Porque a minha cabeça parece que vai explodir, pastor. Eu não consigo ficar sem o café. Isso é um vício. Isso é uma prisão. Não, pastor, um café não pode ser uma prisão. Não, pastor, eu só tomo porque não, é porque você é escravo. Me perdoe. Porque você é um viciado, como eu também já fui. De não poder sequer jejuar, porque era um viciado em cafeína. E aí você diz para mim, não, mas não é um vício, então para de tomar. Fica uma semana sem ele. E me diz, pastor, eu já tentei. Conseguiu? Não consigo, então é vício. Pastor, o doce, eu não consigo. Minha diabetes vai lá em cima. E eu não consigo parar de comer doce. É viciado. É uma prisão. Que isso, pastor? Um docinho indefeso. Como é que isso vai ser uma prisão, pastor? Um docinho que vai te matar? É um vício. É um vício. E a gente pode continuar. O Instagram, as redes sociais. Eu quero. Quantas horas? Quantas horas por dia você gasta nas redes sociais? Não, mas se eu quiser, pastor, eu fico o dia inteiro sem celular. Então fica. Mas eu não consegui. Então está viciado. Está preso. Caiu numa armadilha. Pastor, não, mas eu não vejo muito não. Quer fazer um teste? O seu celular tem nos informativos lá no geral. Ele tem uma informação que ele te dá do tempo de tela que você tem na média semanal. Dá uma olhada lá. Quanto tempo você usa de tela por semana? E aí você vai saber se está preso ou não. Eu conheço gente que treme se ficar sem um aparelho. Isso não é coisa espiritual, não. Não é coisa que os pastores estão inventando. O nome disso é nomofobia. Isso é uma doença. Isso é uma patologia. É um vício. Mas as pessoas não assumem isso. Israel, 430 anos no Egito. A vida está boa, mas presos, escravos. Tem gente que não consegue parar de acessar pornografia. Não, pastor, o sangue de Jesus tem poder. Mas tem gente que não consegue parar de acessar. São viciados em sites pornográficos. E quando eu falo, eu não estou falando do pessoal lá da faculdade, eu estou falando da igreja. Estou falando do meu habitat. Gente que não consegue se libertar. É viciado em pornografia. Viciado em fornicação. Porque não consegue deixar. Viciado no adultério. Na mentira. Gente que não consegue ser livre, ainda que deseje. Gente viciada em dívidas. Gente viciada em tigrinho e companhia. Outro dia alguém falou para mim: pastor fulano ganhou não sei quanto no tigrinho. Aí ele mesmo já emendou: eu já joguei, mas só perdi dinheiro. E tem gente que está perdendo um salário inteiro. Não, pastor, mas quando eu quiser parar, eu paro. Então para. Mas não consegue, sabe por quê? Porque é uma prisão. É uma cadeia. Gente que está viciado no álcool, que diz: não, mas eu só bebo quando eu quero, socialmente. Então para. Não, mas eu não consigo parar. Então é viciado. 30 anos, conversei com uma amada,
E a gente vê isso toda hora aqui. Uma pessoa 30 anos cheirando cocaína. Não, mas eu não sou um viciado. Ué? Então por que não deixa? Porque é um vício. É uma prisão. Conheci um amigo que disse para mim: pastor, por favor, não deixe eu pegar o dinheiro. Como assim? Você trabalha, você tem que receber o teu salário. Não, eu não quero meu salário. Se eu preciso dar um jeito de ir lá na minha empresa, falar para eles não me pagarem. Eu só quero trabalhar. Como assim, meu irmão? Porque todo final de mês que eu recebo o meu salário, eu fico o mês inteiro bem, pastor. Mas é receber o salário no final do mês. Eu passo 3 dias, 4 dias dentro de uma boca de fumo, cheirando o meu salário inteiro. Porque eu não consigo. Uma pessoa que trabalha, vida normal. Mas tem gente que não entende que é uma prisão. E nós poderíamos ficar aqui falando de tantas cadeias, tantas prisões, que muitas vezes nos fazem pensar que nós estamos bem, mas estamos vivendo no Egito. E há 2 textos que eu separei. Eu queria muito que você conhecesse esses textos, que você grifasse esse texto na sua Bíblia, que você sublinhasse eles. O primeiro está em 2 de Pedro 2:19. 2 de Pedro 2:19. Agora ficou bom. 2 de Pedro 2:19. Você pode ler comigo, mas você tem que ler bem forte para o teu irmão lá atrás escutar. Leia comigo, 1, 2 e... prometem liberdade a essas pessoas. Agora leia isso. Pois cada pessoa é escrava se te domina, é uma prisão. Você se tornou um escravo. Não importa o que. Não importa o que. Não, pastor, a hora que eu quiser parar, eu paro. Não vai parar. Você só vai parar se o Filho do Homem te libertar. O dia que você for verdadeiramente liberto, aí você para. Só se o Filho te libertar. Do contrário, você vai se enganar. Você vai mentir para você. Você fica 2 dias bem, 1 semana bem. E daqui a pouco está o pecado batendo na tua porta novamente, porque você é dominado ou dominada por esse mal. Mas tem outro texto, Romanos 6:16. Esse é pior. Romanos 6:16. Leia comigo. 1, 2 e... vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Sempre que você escolhe caminhar nesse caminho, é escolha minha e sua. E isso é triste. Porque o que Paulo está dizendo é que aqueles que se tornam escravos, se tornam escravos daquilo que eles mesmos quiseram obedecer. Então você buscou esse caminho. Você entende isso? Olha o que ele diz. Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Você pode escolher. Você pode escolher. Nós podemos escolher continuar escravizados ou escolher a vida, escolher a libertação, escolher a liberdade. Nós podemos escolher. E o que Paulo está dizendo, que essa é uma decisão nossa. Me permita repetir aqui as estratégias que Faraó sempre usa para nos escravizar. Talvez você tenha faltado a Santa Ceia. E eu falei, e isso tem borbulhado na minha mente, no meu coração. E eu preciso muito que você grave isso, porque a repetição, ela é didática.
Faraó, o príncipe desse mundo, ele usa 5 estratégias para travar e para prender nossas almas. Ele usa 5 estratégias para nos prender no Egito ou no pecado, no mundo. E você precisa estar atento a elas. Vamos lá? Você vai ler comigo. A primeira. Leia comigo, 1, 2 e... A primeira estratégia que Faraó usa é cansar você, ocupar sua mente, te deixar soberbado, te deixar completamente cheio, para você não pensar em liberdade, para você não pensar que há um outro caminho. E aí ele te sufoca. E eu conheço tantas pessoas, a gente conversa com tantas pessoas: pastor, eu estou tão assoberbado, eu estou tão cansado, eu estou tão oprimido por essas coisas, pastor, eu estou tão sufocado, tão sufocada, sufocados de uma forma que não conseguem ver uma saída. Isso é uma estratégia do inimigo. Ele te sufoca ao ponto de você imaginar que não há outra saída, não há outro caminho, porque você está completamente submerso nessa condição. A segunda estratégia dele está lá. Leia comigo a segunda estratégia. 1, 2 e... Lembra disso? Ele até deixa você ser livre, desde que você fique no Egito com ele. Não, você pode finge que é livre. Finja que é livre. Vá lá na igreja, levante a mão, adore a Deus, mas no Egito. Como é que é isso, pastor? Você finge que serve a Deus, finge que é livre, mas na verdade continua dentro do Egito, praticando as mesmas coisas, vivendo no mesmo comportamento, vivendo e comendo as mesmas oferendas do Egito para você. Então você se ilude, você acha que é livre. E eu conheço gente: pastor, eu amo ir lá na igreja dia de domingo. Ah, é? Eu gosto da música, pastor, eu gosto de ouvir a palavra. Um dia eu conversando com uma pessoa, ela disse: eu amo ir lá na sua igreja, porque eu chego lá no domingo à noite e eu canto as músicas, eu ouço a palavra, e eu saio de lá mais leve, eu saio de lá mais suave. E na segunda volta para o mesmo Egito da sexta. Porque isso é uma estratégia do maligno. Vai lá, finge que é crente, finge que é certo, finge que é livre, mas na segunda você volta para mim, porque você vive no Egito. Vamos à terceira. 1, 2 e... Eu deixo você sair, mas não vai muito longe, fica pertinho de mim. Eu deixo você ir, pronto. Vai lá, vira crente, vira livre agora. Pode dizer que é livre, pode até usar uma carteirinha de gente livre. Pode ir lá, pode ir, não tem problema, mas não vai longe. Não vai longe, porque qualquer coisinha, eu estou aqui. Qualquer coisa que acontecer com você, você volta para mim. Você pode ser livre, mas se alguém te aborrecer, se der alguma coisa errada, você pode ser livre, mas se acontecer qualquer coisa, você volta, que eu estou aqui. E você pode voltar para o Egito, porque afinal de contas, o Egito é o teu lugar. A quarta estratégia que ele usa, leia comigo, 1, 2 e... Deixar ser livre, desde que seja só, sem a família. Tá bom, vai lá, pode ir. Seja livre, mas vai só você. Não vai mais ninguém. Vai só você. Teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, teus filhos, ficam tudo comigo. E muitas vezes nós: eu sou livre, graças a Deus. Se a minha família não quer, o problema é deles. Não. Isso é uma estratégia de Faraó, que disse para você que você pode, porque afinal de contas, cada um vai dar conta de si. Isso é verdade também. Então eu não tenho
nenhuma responsabilidade. Eles não querem. Então deixa eles para lá. Eu vou sozinho. Não sei se você lembra daquele episódio do rico e do Lázaro. Quando o rico, depois de chegar no lugar de tormento, ele diz, por favor, Abraão, por favor, manda alguém lá na minha casa avisar os meus irmãos e a minha família, para eles não virem para cá. Porque agora eu descobri que isso aqui é um lugar horrível e eles não podem vir para cá. Mas agora já é tarde demais. Então tem pessoas que se contentam de só elas serem livres, de só elas estarem fora do Egito. Se a família ficou, o problema é da família. Eu não tenho nada com isso. Isso é uma estratégia do inimigo, porque ele sabe que a promessa de Deus não é só para você. A promessa de Deus alcança você, a tua casa e tudo que você tem. E se você abrir mão, ele fica com o que pertence ao Senhor. Se você abrir mão, ele abraça os demais e ele agarra a tua família. Ele fica com a tua família lá e ele até deixa você servir. Ele deixa você ser livre, mas ele está feliz porque prendeu o restante. E aí eu não disse isso no domingo, mas eu conheço gente abençoada, gente firme, gente séria, gente que serve a Deus, gente que é obreiro, gente que é da oração, gente que é pastor, gente que teme ao Senhor, gente que vive uma vida de retidão, mas o diabo prendeu a sua família. Gente que é de Deus, mas o marido não é, a esposa não é, os filhos não são. Sabe por quê? Porque o diabo prendeu todo mundo. E não pense você que é uma estratégia, essa é a vontade deles. Não, eles são tão escravos como eu e você éramos. Porque você sabe que não era vontade sua viver lá no Egito escravizado por Satanás. E você conseguiu ser livre, mas o diabo disse para você, vai só você que eu fico com o resto. Isso é uma estratégia dele. Mas ele ainda tem mais uma. E a quinta estratégia dele, eu falei no domingo. Leia comigo, 1, 2 e... Pode ir, vai, tá. Eu deixo você levar a tua esposa, teu marido, teus filhos, tá, pode ir. Mas o gado fica. As finanças são minhas. Então você tem uma legião de gente que serve a Deus, mas que não consegue romper, não consegue viver uma vida digna, não consegue viver uma vida abençoada, porque abriram mão, e o maligno prendeu tudo que era seu, tudo que era direito seu. Você abriu mão. Você abriu mão da escola, você abriu mão do curso, você abriu mão da faculdade, você abriu mão de um emprego bom, você abriu mão de um salário melhor, você abriu mão porque o diabo disse para você que ser crente, ser livre já basta. Ser livre já basta, o resto é tudo meu. Então tudo que tem de bom nessa terra ficou com ele, e você se contentou em apenas ser livre. Mas essa não é a vontade de Deus. Isso não é o que Deus preparou. E o que Deus está dizendo para Moisés é: eu vou levar todo mundo. Vou levar os homens, vou levar as mulheres, eu vou levar as crianças, eu vou levar os bens, eu vou levar o gado, eu vou levar tudo que pertence a vocês embora. Eu vou livrar todo mundo. Tudo será livre. Você será livre, tua esposa, teu marido, teus filhos, tua carteira, tuas finanças, tudo será livre. Quem crê nessa palavra, diga amém. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. O Senhor tem uma palavra de libertação total. A decisão é uma só. E eu gosto dessa decisão. Gosto desse texto. Você pode gritar isso comigo? Hein? Leia aí para você entender. Já leu? Pode gritar, mas tem que gritar. Você tem que gritar para o inimigo que está lá do outro lado da rua. Não é o camelô não, é o diabo, que agora ele está lá do outro lado. 1, 2 e... De novo. 1, 2 e... Era para eles terem entrado junto comigo. 1, 2 e... E aí quando ele disser para você assim:
Não, pode adorar, mas aqui mesmo você diz para ele: não, eu vou ser livre e não vai ficar nada. Pode ser crente. Eu ouvi uma música hoje, horrível a música, horrível. A música, com todo respeito, a música é horrível. Uma irmã cantando que o filho dela está na boca, isso é uma música, um hino. O filho dela está na boca de fumo. E ela não se conforma com esse negócio. E ela vai buscar, já foi buscar na boca. É um negócio esquisito. A música é esquisita. Uma verdade que deveria ser dita no joelho. Ela resolveu cantar. E vai, de repente vai fazer sucesso com isso. Não me agrada. Mas nós precisamos ter isso no coração. Não, eu não me conformo de estar aqui e a minha família está perdida. Não me conformo. Não me conformo. Eles estão lá porque Faraó está enganando, porque Faraó está prendendo, porque Faraó está acorrentando. Mas eu não me conformo e eu vou brigar, eu vou guerrear, eu vou lutar. E eu quero que o Senhor liberte todo mundo. Isso é uma decisão. É uma decisão. E eu vim disposto hoje a buscar mais alguém que esteja com essa convicção e dizer para Deus: não vai ficar nenhuma unha. E então eles decidem sair do Egito. E aí o Eterno começa a levá-los. E então começa um processo. Diga, começa um processo. Diga, o processo. É porque tem gente que acha que é só dar tchau pro Faraó, acabou o problema. Tem gente que acha que a libertação é só dar tchau para Coca-Cola, perdão, falei. É só dar tchau para o café. É só dar tchau para pornografia, acabou o problema. Então acabou, está tudo resolvido. Tchauzinho, tchau, hein? Nunca mais, hein? Isso é um processo. E você precisa saber disso, porque eu conheço muita gente frustrada, porque decidiu buscar a libertação, mas não ficaram libertos. E aí eles acham que Deus falhou. Não falhou não, é um processo. Olha a frase que eu escrevi para você ler comigo. 1, 2 e... Até Moisés chega. Tirar o povo do Egito, meu irmão, já não é uma tarefa fácil, mas Moisés consegue. Agora tirar o Egito de dentro desse povo, só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Isso não é fácil. Então não pense que é brincadeira. Não leve na brincadeira. Não ache que vai acontecer no estalar de dedos. Não ache que isso é uma coisa, isso é uma coisa boba. Não. São 430 anos vivendo arraigados sob a égide do Egito, vivendo sob o domínio de Faraó. Isso não é uma coisa fácil. Isso é um processo que será doloroso, será difícil, mas é possível. E há algumas coisas aqui que eu preciso te dizer, algumas verdades desse texto, e aí eu começaria a pregar, mas agora vai rapidinho. Número 1, a primeira verdade que eu acho desse texto: Deus está no controle de tudo. Você precisa saber disso. Nesse processo que você vive, Deus está no controle de tudo. Nós vivemos um tempo onde há uma corrente teológica que prega e acredita num teísmo aberto. Grave isso, teísmo aberto. O que é isso? É uma corrente teológica que acredita que Deus não tem o controle sobre todas as demandas e sobre todas as atitudes da humanidade. Que Deus não tem a possibilidade de governar tudo, e que muito do que acontece é advindo ou é resultado
das ações humanas. Então o homem interfere no curso da história e no curso da vida, e Deus não tem poder para interferir nisso. Ou seja, Deus tem o controle até certo ponto. Se você não ouviu isso ainda, qualquer dia desses você vai ouvir um desses pregadores que você anda ouvindo na internet falando sobre isso, que Deus não vai interferir em tudo. O que você faz pode mudar o curso da história. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não creio nesse aí não. Eu creio no outro. Eu creio no outro que tem na mão um cetro, tem na mão a chave, que manda em tudo, que está sentado sobre um alto e um sublime trono, e ele tem um governo de tudo, absolutamente tudo que acontece debaixo do céu. Nada, absolutamente nada foge do controle dele. Eu creio nesse. Eu creio nessa teologia de um Deus que conhece os meus dias, um Deus que sabe o dia que eu nasci e sabe o dia que eu vou morrer, porque Ele contou todos os dias da minha vida. Ele tem o controle de tudo. Pastor, mas você ouviu o que aconteceu lá no Egito? Vi tudo. Êxodo 7. Olha o que Deus disse. Fica tranquilo, Moisés. Eu vou fazer com que o rei fique teimoso. Eu farei muitos milagres e coisas espantosas lá no Egito. Eu vou endurecer o coração dele. Como assim, Deus? O Senhor está me mandando para livrar o povo. Estou. Ué, então não é para livrar o povo? É. Não é para libertar? É. Mas eu vou endurecer o coração do diabo. E aí ele não vai deixar você tirar o povo fácil assim, não. Mas eu não estou entendendo, Senhor. Fica tranquilo, só faz o que eu estou te mandando. Deixa o controle comigo. Você vai lá, fala, deixa o resto comigo, porque eu tenho o controle. Então Deus endurece na hora que Ele quer, Ele amolece na hora que Ele quer. Nós ouvimos isso aqui na quinta-feira. Deus abre a porta. Isso é legal, né? Quando abre a porta, quer ver uma coisa? Deus abre a porta e ninguém fecha. Aí os crentes glorificam, exaltam. Mas esse mesmo Deus, Ele fecha a porta e ninguém abre. Sabe por quê? Porque Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Ah, pastor. Ah, Deus. Veio a primeira praga, Ele não deixou ir, porque Ele tem um controle. Foi Ele que não deixou. Veio a segunda, Ele também não deixou, porque Ele tem um controle. Veio a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, a oitava, a nona, e Ele fechou o coração e não deixou. Sabe por quê? Porque é Ele quem manda. É Ele quem tem o controle. Sabe o que Faraó fala? Eu estou mandando. Eu estou segurando aqui. Eu estou prendendo. Eu não vou deixar. E Deus está rindo dele do trono e dizendo assim: a hora que eu quiser. A hora que eu quiser. Porque foi Ele quem disse assim: operando eu. Operando eu. Quem? Ah, meu irmão, eu e você precisamos saber disso. A hora que Deus disser chega, acabou. A hora que Ele disser assim, ó, quebre-se os laços, acabou. A hora que Ele disser abra, abre na hora, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Pastor, então por quê? Porque Ele ainda não me livrou completamente. Processo. Porque Ele ainda não fez tudo. Processo. No processo, Ele cumpre o propósito. Deus não tem pressa. Ele tem propósito.
Então, em meio ao processo, ele faz o que tem que fazer. Ele humilha o faraó e te dá resistência. Ele humilha o faraó e aumenta a tua fé. Ele humilha o faraó e te ensina algumas coisas. Ele humilha o faraó e aproveita e quebra esse teu orgulho bobo. Ele humilha o faraó e trata você no meio do processo. Deus não tem pressa, Ele tem propósito. Então, enquanto Ele quiser, Ele vai fazendo do jeito dele. A segunda verdade que esse texto me mostra é que quem escolhe o caminho é Deus. Isso aqui é lindo. Põe a foto. Talvez daí não dá para você. Ah, dá. Eu precisava ter uma laser aqui agora. Você está vendo aquele tracejado vermelho? Você está vendo o tracejado vermelho? Quem está vendo diz amém. Aquilo é o caminho. O caminho que eu e você faríamos para chegar em Canaã. Fácil. 3 meses, 3 milhões de pessoas. Com 3 meses chegaríamos em Canaã. Fácil. É o chamado caminho dos filisteus, beirando o mar Mediterrâneo. Ali, ó. Saiu do Egito, atravessou, beirando o mar, chegou em Canaã. É fácil ou não é fácil? Sim ou não? Se você tivesse que dar um caminho para Deus, você não indicaria esse? Eu também. Senhor, eu tenho um caminho fácil. Ó, se eu pego aquela rota tracejada ali, vermelha, e leva o povo por ali, Senhor, e vai ser facinho. No máximo 3 meses, está todo mundo em Canaã. Quem disse para você que Deus quer essa tua facilidade? O caminho quem dita é Ele. Aí sabe o que ele fez? Não. Vamos sair, vamos descer até o Sinai e vamos subir até Cades Barneia. Em Cades Barneia, eu mando os espias. Se der tudo certo, aí vocês entram em Canaã. 2 anos. O trajeto eram 3 meses. 3 meses. 2 anos para fazer isso aí que ele botou o povo para fazer. Sabe por quê? Quem escolhe o caminho é Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: quem escolhe o caminho é Ele. Quem escolhe o caminho é Ele. Mas Ele sabe por que escolhe esse caminho. Amém, amado? Então olha aqui para mim que eu vou dizer para você. Está escrito: vamos levar eles pelo caminho mais longo, porque pelo caminho mais fácil é como a estratégia do faraó. Qualquer coisa que eles sentirem, qualquer dor de barriga que eles sentirem, eles voltam para o Egito, porque está muito fácil. Então, na verdade, quando Deus complica a tua vida e a minha, não é para facilitar o lado dele, é para te proteger. Deus, mas por que comigo tem que ser tão difícil? Porque você é mais difícil mesmo, porque você é mais complicado. Então, para não te perder, Ele leva do jeito mais difícil, porque Ele te ama. Amém? Então, seja profeta e diz para alguém aí, ó: Deus faz com você desse jeito, porque Ele te ama. Três, o desespero tira a nossa capacidade de raciocinar. O desespero tira a nossa capacidade de reagir corretamente. Aí você viu o que eles disseram. É lá o versículo 12. Leia aí o versículo 12. Olha o que o desespero faz comigo e com você. Eles já saíram do Egito, estão beirando o Mar Vermelho. Olha o que eles dizem. 1, 2 e... O que foi que lhe dissemos? Isso é a fala de um povo que Deus está libertando. Sabe o que eu pensei? Eu pensei, imagine Deus. Põe o próximo slide. Eu vi Deus olhando para o povo. É sério isso? Não. É sério isso que você está me falando? Que você prefere ser escravo do faraó, dos egípcios?
É sério isso? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Você está me dizendo que era melhor ser escravo no Egito? É isso que você está me falando? É isso mesmo? Você prefere ser um escravo no Egito do que ser liberto por mim? É isso mesmo? Não é não. Porque quando eu volto, esse talvez não esteja ainda no slide. Quando eu volto em Êxodo capítulo 3 e o versículo 7, Deus diz assim: então o Senhor disse, eu tenho visto. Está ali, glória a Deus. Leia comigo, 1, 2 e... Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está o quê? Sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o quê? Tenho ouvido o quê? Quem foi que pediu socorro? Quem foi que pediu socorro? Diga, eu pedi socorro. Levante a sua mão e diga, fui eu, Senhor. Foi o povo que pediu socorro. E é por causa desse povo que está sofrendo que Deus enviou socorro. Então que conversa é essa? Cadê a Valdenice? Que conversa é essa? De me dizer agora que preferia ser escravo no Egito. Você tem certeza disso? Pergunta para esse seu irmão. Pergunta para ele, é sério isso mesmo? É sério isso? Você preferia ser escravo de Faraó? Preferia não, eu sei. Isso é desespero. Isso é desespero. Mas eu tenho uma palavra para você hoje. Não saia desse seu lugar em nome de Jesus. Fica de pé. Eu tenho uma palavra para você hoje. Quarto lugar. A ordem do Senhor para mim e para você é: marche. Marche. Cadê o pastor Gesiel? Ele não está aqui hoje. Sabe marchar? Sabe marchar? Você sabe marchar? A ordem é marche. Ó, marche. Esquerda, direita, esquerda, direita. Isso eu aprendi faz tempo. A ordem dele é marcha. Então vamos tentar. Você consegue fazer barulho? Pode ser melhor. Pode ser melhor. Pode marchar, porque marchar é diferente de andar. Marchar é diferente de andar. Se ele soubesse, já teria posto som aqui. Quem marcha está decidido. Tem gente que quer andar, mas a ordem é marchar. A ordem é marchar. Eu não sei com quem é, mas eu vim hoje autorizado por Deus a dizer algo para pelo menos uma pessoa nesse lugar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Esses egípcios que te acorrentaram até ontem, nunca mais. Eu não sei com quem eu estou falando, mas esse vício, esse problema, essa opressão que te acorrentou até ontem, nunca mais você tornará a ver. Se você crê nessa palavra, sai desse lugar, vem para esse altar e diga a Deus: eu creio